Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, igual eu falei no último vídeo, esse vídeo ele vai ser focado em mais falação mesmo, opinião minha, teórico, né? Um vídeo teórico. E aí, como eu falei, com o tempo eu vou gravando outros jogos, né? Como por exemplo, continuando Undertale, continuando FNAF. Igual eu falei, de novo, FNAF vai sair mais na sexta-feira, fim de semana, que eu vou tentar o máximo possível. E Undertale provavelmente já vão sair nos próximos vídeos, né? Esses dois vídeos que eu quis fazer algo mais teórico mesmo. Então espero que vocês gostem, espero que vocês não se importem. Porque eu vi também que os vídeos teóricos são os que mais dão certo. Então só quero ter certeza. Mas enfim. Esse vídeo ele vai retratar um pouco sobre como foi o William Afton, né? Eu não falo tanto sobre o William Afton aqui no canal porque o vilão atual de FNAF, vilão atual entre aspas, seria o Mimic, né? Seria basicamente o Mimic. Só que eu queria falar um pouco sobre o William Afton, né? O desenvolvimento que ele teve em FNAF, a importância dele, né? Porque, querendo ou não, foi ele que causou tudo, né? O personagem mais importante, o personagem que mais teve impacto. E agora ele, enfim, foi substituído, né? No caso, ele foi substituído pela Vanessa e depois pelo Mimic, né? Como vilão, né? Entre aspas. No caso, o William era um vilão mesmo. Agora o resto não exatamente, né? Talvez a Vayne um pouco. Mas enfim. Bora pro vídeo sem enrolação. A gente tem claramente que começar falando sobre como foi o William no começo de tudo, né? Lá pro lançamento de FNAF em 2014, né? Lá pro FNAF 1, FNAF 2 e assim por diante. Mais ou menos até o FNAF 6, que é quando o William sai de cena. No FNAF 1, nós não temos nenhuma informação do William, pelo menos pelo que eu saiba. No FNAF 1, nós temos apenas a noção de que era o filho do William lá, né, o Michael, com o nome disfarçado de Mike. Né, basicamente só isso. Fora isso, a gente tem... Fora isso, nós temos algumas cutscenes, né, de PNG, mostrando os animatrônicos, assim, né, quando você está na carcaça do Freddy, né? Depois das noites, a gente tem o It's Me, o Golden Freddy, essas coisas de sempre, né? As coisas mais simples do FNAF 1. Agora, no FNAF 2, a gente já começa a ter uma noção de quem era o William, né? Uma noção um pouco maior. No FNAF 2, nós controlamos os seguranças Jeremy e depois o Fritz, né? O Jeremy a gente fica até a noite, eu acho que é a noite 5 ou 4, por aí. Aí ele acaba morrendo, né? Teorias indicam que é pela Mangle, na mordida de 87. E aí depois entra o Fritz, se eu não me engano, na noite 6 e 7, né? Ou 5, 6 e 7, por aí. Tanto faz, mas eu acho que é 6 e 7. Enfim, no FNAF 2 nós já começamos a ter minigames, como o minigame da Puppet, colocando a alma nas crianças, né? Simbolizando os presentes, assim por diante, as máscaras. Eu não sei se já tem alguma aparição do William. Na verdade... eu acho que até tem a aparição do William, né? Se eu não me engano, é no FNAF 2 que mostra a falha das Spring Locks, né? Que é quando o William, para se esconder das almas, ele entra na fantasia do Springbone. Só que a fantasia falha por estar velha, provavelmente, né? E as Spring Locks, que é o sistema dos animatronics mais velhos, elas se fecham com o William lá dentro, né? E aí a gente tem a tragédia que acontece com ele, né? Tragédia, todo mundo gostou. Até o que ele vira no FNAF 3, aproximadamente 30 anos depois. Lembrando, o William não ficou acabado no chão por exatamente 30 anos. A tragédia aconteceu há 30 anos. Então o William provavelmente já estava ativa antes disso, né? Mas enfim. E aí nessas tragédias a gente tem o William, ele volta como o Springtrap, né? Ele volta sentindo a própria armadura contra ele, né? A própria arma que ele usava para atrair as crianças contra ele. Agora ele também estava preso dentro de um corpo animatrônico, né? E aí a gente passa o FNAF 3, nós temos muito mais coisas como os Phantoms, nós vemos como o FNAF 3 se tornou o FNAF 3, né? Com a pizzaria sendo abandonada e depois virando um tipo de museu, entre aspas. A gente sabe que no FNAF 3 é o Michael, ou pelo menos é o que dá a entender, né? É o que muitas pessoas acreditam, mas tem teorias que dizem que não. Mas enfim, não vamos se aprofundar nisso, né? E aí, basicamente,
o William agora se tornou o Springtrap, né? É a fantasia do Springbone com o corpo do William lá dentro e com o tempo eles se tornaram só um, né? E aí acaba tendo um incêndio na pizzaria do FNAF 3, no museu, entre aspas, só que o William e talvez o Michael conseguem fugir desse incêndio. E logo depois, o William Afton ele só vai aparecer, ele só vai botar as caras novamente no FNAF 6. O que dá a entender é que ele provavelmente fica vagando pelos becos e assim por diante. Tanto que no FNAF 6, quando a gente recruta ele para a pizzaria, o que deixa a entender que a gente encontra ele nos becos, assim por diante. Em várias animações de FNAF, nós vemos eles, os animatronics Savage, né, nos becos. Só que assim, não é nada realmente explicado assim, né? E talvez os livros ajudem a explicar um pouco isso, sobre o que aconteceu nesse tempo, mas não tem nada que eu possa dizer de forma concreta aqui, né? No FNAF 6 a gente encontra o William como o Scrap Trap. É uma versão destruída do Springtrap, uma versão bem mais acabada e com a cabeçona de amendoim, né? Que é provavelmente o crânio dele ali, porque ele já está todo ferrado, provavelmente por causa do incêndio que teve na pizzaria do FNAF 3 e com o tempo que ele ficou provavelmente se escondendo, né? Tanto que ele está sem um braço, né? Sem um antebraço e assim por diante. Então, a gente resgata ele do beco, né? Se você quiser fazer o final bom, entre aspas. E se você não quiser fazer o final bom, você só manda ele embora, né? Aí quando você salva ele, né? Salva o animatronic Savage, ele começa a aparecer nas suas noites e, sinceramente, eu acho que o FNAF 6 bem tranquilo, é um jogo que eu adoro bastante. Mas enfim, no FNAF 6 a gente sabe que controlamos o Michael novamente, então é um reencontro de pai e filhos, né? E toda a ideia do FNAF 6 gira em volta do Henry criando a armadilha infinita, né? Que planejando botar fogo em tudo. Então, curiosamente, nós também temos um encontro de pai e filha, por questão do Henry e da Charlotte, né? Que a Left é a Puppet e a Puppet é a Charlotte. E nós temos uma outra reunião de pai e filha e pai e filho, né? Porque o William é pai do Michael e também é pai da Elizabeth, que tá na Baby, né? Então nós temos vários encontros ali, é só o Molten Fred que tá de lado mesmo, tadinho, né? Enfim, só que com o plano do Henry dá certo, se você fizer o final bom, e acaba que tudo pega fogo novamente, né? E com esse incêndio, dá a entender que esse segundo incêndio, que o William morreu de vez. Acabou. Não tem mais Always Come Back, né? Acabou o I Always Come Back. O que dá a entender é que o William morreu por aí. Só que antes de chegarmos a esse ponto, teve muita confusão. Porque chegou FNAF Help Wanted um tempo depois. E lá a gente vê um conhecido coelho, né? O Glitch Trap, que na época muita gente assemelhou ao Springbone, né? Sendo talvez uma forma mais realista, de pelúcia, né? O Glitch Trap, ele aparecia lá no lobby do jogo, à medida que você ia pegando as fitas que contavam sobre a lore, um pouco sobre a Vanessa, assim por diante, né? E quanto mais fitas você pegava, mais perto ele chegava, né? E, tipo, muita gente fica confuso, né? Porque, se eu não me engano, no final ele meio que te pega, eu acho, né? Ele te atrai até uma sala, aí ele abre a cortina assim e dá um tchauzinho pra você. E aí, se eu não me engano, o jogo acaba aí. Então, no final ele meio que te pega, que é justamente o que gera o FNAF Security Breach futuramente, né? Onde a protagonista do FNAF Help Wanted é a Vanessa, e depois ela, corrompida pelo vírus, se torna a Vene lá no Security Breach, né? Mas enfim, na época o Glitch Trap ele deu uma confusão enorme na comunidade, porque todo mundo pensava, o que? O William virou um vírus? O William virou um IA? O que é isso, né? E aí depois piorou tudo quando no Security Breach nós tivemos o final em que aparece o Burnie Trap, né? E aí todo mundo pensou, o que? O William voltou de novo? Teve gente que ficou feliz e teve gente que achou horrível a decisão. Porque assim, convenhamos que o William talvez estivesse ficando um pouco saturado, o William voltando tanto, né? Só que no final, descobrimos que o final verdadeiro era o da Princess Quest, um minigamezinho do FNAF Security Breach, e não o do Burnie Trap. Ou seja, com isso temos a possível confirmação de que o William realmente está morto. Acabou. Acabou para o nosso queridinho vilão que esteve com nós a franquia inteira,
que começou todos os assassinatos, né? E que criou os primeiros animatronics, né? Provavelmente, né? Começou a franquia lá na Family Diner junto com o Henry e assim por diante, né? Acabou para ele, provavelmente, né? E aí, na questão do Glitch Trap, ele pode ser explicado pelo Mimic, né? Uma IA se avançando que acabou copiando o jeito agressivo do William, ou talvez até copiando o próprio William em si, né? O Mimic ajuda a explicar isso um pouco. O livro In the Flash, ele não explica necessariamente a origem do Glitch Trap, mas ele ajuda a explicar como a Vanessa foi infectada e assim por diante. Eu não tenho muita noção do que realmente é o Glitch Trap por enquanto. Eu só posso dizer que tem relação ao MIA, que é um vírus, né, que copiou um pouco o William, né, ou talvez até realmente copiou de verdade o William. Talvez tenha uma ligação com o Mimic, mas eu não vou afirmar nada, eu não vou realmente dizer nada sobre isso, porque eu não tenho uma noção 100%, né? Eu não tenho algo realmente concreto, então eu não vou dizer nada para não bugar a cabeça de ninguém. Depois nós vemos um novo vilão, né? Como eu falei, se o William realmente morreu no incêndio do FNAF 6, significa que a Vanessa e a Benny seriam... A Vanessa barra Benny seria a nova vilão, né? Só que não. A Vanessa barra Benny foi completamente desperdiçada, jogaram fora. Até no próprio jogo dela ela aparece muito pouco, né? O Security Breach. E depois ela não aparece mais. Acho que nem nos ruínas ela aparece, né? Você só usa a máscara dela, mas... Inclusive, talvez ela até tenha morrido, né? Sei lá, na destruição dos ruínas, né? Porque teve terremoto e assim por diante. Não tem como saber. Aí, ou... Ah, não, né? Não. Porque no final verdadeiro, o Gregory ele foge com a cabeça do Glenrock Freddy, né? Eu não lembro se a Vanessa vai junto. Não lembro. Mas eu não sei, talvez vá. Talvez vá. Enfim. Aí a gente encontra o Mimic lá nas ruínas, né? E a partir daí começa a se desenvolver o Mimic. E no FNAF Secret of the Mimic, o Mimic... Tô falando Mimic demais. Ele acaba sendo muito mais desenvolvido, né? E aí acaba que ele se torna o possível novo vilão, ou então o possível novo conflito dessa grande história que é Five Nights at Freddy's. Não só isso, como os livros também ajudam a desenvolver bastante o Mimic. Então, de forma geral, o Mimic eu acho que é um vilão que tem bastante potencial, mas não vamos esperar muita coisa, até porque a Vayne também tinha muito potencial e não deu em nada. O Scott e a equipe dele são pessoas que aprendem bastante com os erros, então vamos ver como é que vai ser, né? Sinceramente, eu vou sentir saudade do William, e eu gosto que ele ainda esteja sendo citado atualmente. Talvez até como... Tinha gente falando que o Mimic estava imitando o William, né? Tendo copiado ele de alguma forma, mas não, de forma geral é só agressão mesmo. Só que ainda assim eu acho interessante essa forma de pensar, e eu gosto como o William ainda está sendo citado atualmente. Então, é basicamente isso. Então... Foi um vídeo bem simples, assim como o outro, falando sobre algo um pouco mais básico, mais expressando a minha opinião mesmo, né? Mas eu acho interessante falar sobre essas coisas, marcar esse ponto que foi o William, depois a Vayne, depois o Mimic, e qual que está sendo o conflito de verdade agora, né? Eu acho isso interessante, mas obviamente não tem como deixar os outros dois de lado, porque eles definitivamente ainda vão ser bem importantes, tá? Inclusive é legal pensar que o Blob, né, a amálgama de animatronics e almas que a gente vê no Security Breach normal e no Ruínas foi criada provavelmente pelo Mimic, tá? É interessante pensar isso, dá pra pensar isso pelos livros, né? Mas enfim, se você gostou do vídeo, tem alguma ideia, tem alguma opinião, deixa nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Interagir com isso tudo ajudaria demais o canal a divulgar e me ajudaria a crescer, ok? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até logo.